Então, primeiro, agradecer, né? A gente vai embarcar agora na nossa palestra de encerramento. É um momento que fecha esse evento, que foi pensado, como eu coloquei lá na abertura, de uma forma circular, né? A gente saiu de um primeiro movimento, né, de um primeiro momento que foi olhar para o suicídio, né, pelas bordas, digamos assim, né, pelos enquadramentos da psicologia, das áreas da saúde, né, e uma psicologia crítica, né, a gente viu a Fernanda, né, que é psicóloga, mas com várias posturas críticas, e a gente atravessou todas as outras mesas também, sempre com essa perspectiva, né, de não aceitar todos os argumentos que a mídia, a comunicação, a educação, tudo nos passa, e a gente tensionar os conceitos. Agora, a ideia, né, a gente fez esse encontro antes aqui com o Max e a Nath, que foi para quase uma roda de conversa, né, e falando das emoções, e eu queria muito fechar com a ideia, né, a gente colocou comunicação e educação. Né? Então, um professor, né, um profissional da educação, que é também escritor, etc., a Valcé vai apresentar bonitinho, que eu estou aqui pelada, não sei nem o que falar o nome. Mas, então, é isso. Vamos, então, encerrar. O pessoal está rindo de mim aí, ó, Larissa. Peguei, viu? Você pensa que eu não peguei? Gente, vocês têm que me perdoar, que eu estou meio febril, viu? Tomei remédio, não adiantou nada. Então, Valcé, bem-vinda à mesa. Guilherme, você edita todas as bobagens que eu falei, tá? E aí fica perfeito. A Denise dando trabalho para os outros, né? Ela fala qualquer coisa, depois edita aí, como se fosse simples. Gente, nós estamos, então... é simples, ela falou. Nós estamos, então, nesse momento, né, de privilégio de estarmos aqui compartilhando do encerramento desse evento, que foi um evento, para mim, muito surpreendente, né, em todos os sentidos, pelas visões diferentes que nós vimos, pelos tensionamentos também, que foram de muito aprendizado, e eles abriram um leque, né, eu fui conversando com algumas pessoas, para muita gente, sim, até com relação à sua própria pesquisa. Olha, né, a gente estava trocando lá na hora do almoço, não tinha nem relação com o meu tema, mas me abriu tanto leque, tantos caminhos, então... a gente vê que o evento alcançou seu objetivo maior, né? E a gente, para fazer o encerramento, como deve ser feito, né, com muito afeto, pensando sempre para frente, para adiante, a gente vai chamar aqui o professor Severino Antônio Moreira Barbosa. Pode vir, professor. Professor Severino, ele é doutor em Educação pela Unicamp, se dedica há mais de 40 anos ao ensino de redação e leitura, filosofia, literatura, além de trabalhar com formação de educadores e em encontros com pais e comunidades. É conselheiro do Instituto Alana, do Instituto Rubem Alves e do Instituto Ruth Guimarães. Participou do documentário O Começo da Vida e da série de mesmo nome, dirigido por Stella Renner e produzido pela Maria Farinha Filmes, em 2016. Participou da Brasil Conference at Harvard, em 2017, com palestra sobre o futuro da educação no Brasil. Participou da FLIP, na mesa de homenagem à escritora Ruth Guimarães. Como docente, trabalhou no ensino superior, dentre outras instituições, a Unisal, em que foi coordenador do mestrado, e também foi docente no ensino médio em várias escolas em São Paulo. Muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença e fique à vontade. Eu queria falar em pé, tudo bem? Vocês viram que eu pedi para falar em pé? Eu acho que é o costume da aula. 5 décadas de aula e andando pelos espaços,
eu fico mais à vontade, espero ficar assim mais à vontade para falar com vocês. Eu já falei para a professora Denise, falo de novo para vocês, né? Fiquei muito impressionado, fiquei grato de ser convidado para estar aqui com vocês no final do encontro. Fiquei impressionado pela coragem do evento, um tema tão vital desse, né? Tão imprescindível, e também pela coragem de fazer desse modo que eu acho que não foi multidisciplinar, foi interdisciplinar, mas isso é outra conversa, né? Porque houve trocas, não é mesmo? Cada um não falou só da sua perspectiva. Houve muitas trocas, né? Muitas trocas de métodos, de concepções, de trabalhos. E o que eu fiquei pensando desde que apareceu o convite? Conversar um pouco com vocês sobre o esforço que tem tido, assim, o nosso trabalho há décadas, e o meu, junto com outras pessoas, especialmente com a Cátia, que está ali no fundo, de tentar fazer um trabalho de educação, de reverência pela vida. Se eu fosse definir assim, o que nós temos tentado fazer esses anos todos é isso. Nós trabalhamos fortemente com formação e aprimoramento de professores e com escuta da criança e do adolescente. Esse é o nosso trabalho principal. E, por outro lado, com literatura, uma literatura poética, uma literatura filosófica e poética. E eu acho que a reverência pela vida é um bom nome, porque, mais do que nunca, nós estamos precisando disso. Eu tenho percebido há muitos anos que o niilismo não tem gerado vida, viu? Não tem gerado vida. Vida gera vida. Eu sei que isso aí é até uma frase assim que parece um truísmo, né? Mas é assim que eu tenho percebido. E há muitos desalentos, há muitas desesperanças em toda parte, mas em toda parte há muitas pessoas também resistindo e buscando descobrir e inventar caminhos. A gente vê isso em toda parte, mais na área especificamente de educação. Mas, como vocês sabem, a educação é multidisciplinar, é interdisciplinar, e alguns acham até que se abre para aquele campo ainda nascente, transdisciplinar. Então a gente acaba convivendo com todo mundo, né? Na área de educação. Eu queria dizer para vocês que, para ser uma literatura de reverência pela vida, o que pressupõe, inclusive, resistir contra todas as formas de produção não natural da morte, as violências, as iniquidades, desde as violências físicas até as violências como a indiferença, para isso a gente precisa de criação de sentido. Educação, principalmente nesse campo de criação de sentido. E eu queria lembrar com vocês, principalmente, 3 dos sentidos da palavra sentido. Eu não vou falar isso agora, né? Está no fim da tarde, mas vocês sabem que tem uns 20 sentidos da palavra sentido, sabem, né? É muito interessante. Imagina, 20 sentidos. 3 são especiais. Sentido, no sentido de significação. Esse é o primeiro que a gente pensa. É muito importante que a experiência com a educação ela revele, não teoricamente, mas vivencialmente, que as nossas existências não são insignificantes, não são desprezíveis, não são irrelevantes, não são estéreis. Então, sentido, da palavra sentido, significação. As nossas vidas são e podem ser mais significativas. Segundo sentido, sentimento. É imprescindível criar e recriar o sentimento de estar vivo e convivendo. Para muitos românticos, vocês se lembram? Eles falam que o sentido da nossa vida é o que nos dá o sentimento de que nós estamos vivendo. Está ruim, né? Eu vou trocar. Isso é uma sabedoria de movimentos românticos que continua verdadeira até hoje, viu? Qual o sentido da nossa vida? O que nos faz ter o sentimento de estar vivos e convivendo. E tem mais um sentido ainda, da palavra sentido, que é imprescindível para as experiências de educação, de reverência pela vida, que é o sentido da palavra como rumo. Qual o sentido, né, desse caminho? O rumo. Para onde estamos indo? Que futuro
futuro estamos ajudando a gestar? Que ser humano estamos ajudando a elaborar, a construir? Que sociedade, que mundo? É imprescindível isso. Numa cultura de vida, numa educação de vida, é imprescindível. O rumo do nosso trabalho, principalmente nesse tempo nosso em que há uma questão histórica inédita, que é garantir que haja futuro. Na história da nossa civilização, nós nunca tivemos num ponto assim. Por vários motivos que são outra conversa, né? Que não vamos conversar agora. Mas nós precisamos, antes de mais nada, de preservar a possibilidade de que haja futuro. E não qualquer futuro. Não o futuro das distopias. Que nós já estamos saturados de distopias. Não sei se vocês estão. Eu estou saturado de distopias. Acabei de conversar com um amigo jornalista, com muito de vocês, lá de Campinas, um rapaz muito talentoso, veio me falar que finalmente vai publicar o romance que ele faz há muito tempo, carregado de distopias. Eu perguntei para ele, para quê? Para que você quer mais distopia? Perguntei. Eu estou esperando a resposta. Faz uns dias, ele não respondeu ainda, para puxar essa conversa com ele. Precisamos mostrar que é possível preservar a vida e preservar o futuro, e um futuro em que a gente possa se reconhecer. Em que a gente possa se reconhecer uns aos outros e uns nos outros. Isso é imprescindível, eu acho. Bom, uma educação de reverência pela vida, de recriação de sentido. E para isso, algumas questões se abrem naturalmente, né? Pensando aqui no encontro bonito e corajoso de vocês. A gente não sabe muito por que uma pessoa vive. E sabe menos ainda por que uma pessoa acaba com a vida. O que a gente pode fazer é criar um campo de convivência, um campo de convívio humano que promova possibilidades de vida. É essa a conversa, então. E eu queria lembrar com vocês que muitos e muitos encontros a gente tem feito com pessoas de toda a parte do Brasil, buscando principalmente reconhecer e contactar essas experiências de resistência de vida. E eu queria dar exemplo para vocês, porque é muito importante dar exemplo. Vocês sabem, vocês lembram aquela conversa? Quando a teoria está muito desalentada, o exemplo é vital. Vocês se lembram? Uma certa... Eu não queria citar, não precisa citar, né? Mas vocês lembram? Às vezes há uma resistência da vida real contra o desespero da teoria. Os exemplos trazem isso. Então, eu queria dizer para vocês que, geralmente, a gente chega, conversa um pouquinho, escuta muito as pessoas, é imprescindível escutar as pessoas. Os professores, as professoras, precisam de mais de escuta, falam que não são escutadas, viu? A gente escuta direto isso, que nunca são escutadas, que vem uma moda atrás da outra moda, as modas vão se superpondo no campo da educação, e depois vem a última moda do mercado, aí substitui as outras modas, e que elas não são ouvidas, pessoas, e que elas não são ouvidas nem nas formações. Então a gente escuta bastante, pergunta histórias, mas pergunta também experiências de vida, de descobrimento, de criação, aquelas experiências em que foi possível aprender, em que o afeto foi possível, em que o encontro humano foi possível. Dentro dessa ideia de que educar, antes de mais nada e depois de tudo, é formação humana. A gente sempre pergunta. E olha, mesmo nas condições mais difíceis, sempre tem encontros humanos, sempre. Sempre tem encontros humanos que têm essa possibilidade de trazer de novo gestação de futuro. E muitas vezes, para provocar essas memórias, que não são só as memórias de dor, mas as memórias também de criação, a gente lembra algumas palavras. Eu até ia dar uns exemplos para vocês. Eu falei que eu ia encurtar um pouquinho, né? Falei para você, falei para a professora Denise também, estou encurtando um pouquinho, mas tem umas palavras-chave assim, boas de puxar conversa com quem trabalha especificamente com educação. Ou quem tem a memória dos anos escolares. Vocês devem ter, né? A memória da vida escolar, né? Tem umas palavras-chave. E às vezes, o sentido primeiro etimológico ajuda a gente a redescobrir coisas esquecidas, que são importantes. Etimologia é importante? Tem importância nesse sentido, viu?
de trazer de volta algumas ideias que foram assim desaparecidas. Claro que a palavra não tem um sentido só, né? A palavra é histórica, ela muda, mas tem sabedorias esquecidas, que a gente às vezes precisa recordar. Então a gente puxa a conversa com eles. Por exemplo, a palavrinha educar, vocês lembram? Ela é bonita demais na etimologia, não é verdade? Esse duce, esse duque aí, vocês lembram? É o e, lembra? Duce, é o ex ducere, não lembra? É muito bonita essa palavra. O e ducere, ex ducere, é mover para fora, mover, tirar de dentro para fora, mover o que está dentro para fora da criança, para que ela floresça, para que as suas possibilidades de vida floresçam, e também mover no mundo, na vida, na sociedade, na cultura. Esse duce é o mesmo de duzir, de conduzir, conduzir, reduzir, deduzir, induzir, produzir, olha quanta palavra conduzir. E tem uma que é um problema, não dá para falar agora, que é muito grave, que é seduzir. É o mesmo duzir, viu? Mover. Na educação, você ajuda a criança, o jovem, a pessoa, a mover de dentro para fora as suas possibilidades, em sentido amplo. E mover também na sua trajetória, na cultura, na vida, na sociedade. Por isso que é importante essa palavra. Nossa, me lembrei uma coisa absurda aqui. Uma coisa muito triste. Eu nem devia falar. Duce, lembra do Duce? O ditador Mussolini, Duce. Por que é Duce? O que conduz. Nosso chefe que nos conduz. O condutor. Lembrei de um outro ditador aqui, estou pensando só coisa que eu não devia falar para vocês, né? O condutor genial dos povos, vocês lembram? Um outro ditador, vocês lembram? Tudo por causa da palavra duzir, você vê? Como é importante essa palavra? Que é o educar, né? O ex ducere, né? Mover. Educação move. Outra palavrinha importante é ensinar. Vocês se lembram? Essa talvez seja mais bonita ainda. Sabe de onde vem ensinar? Ensignar, trazer signos, sinais. Que sinais você traz para as pessoas? A gente vive perguntando isso para os professores e professores. Que sinais você traz? Não é só sinal de informação, não é só sinal intelectivo, não. Você, sua pessoa, seu jeito, seu olhar, seu modo de andar, seu modo de tratar as pessoas. Que sinais você traz? Isso é ensinar, né? De ensignar. E aprender é bonito também, você lembra? Eu não estou conseguindo ver nos olhos de vocês se vocês se lembram ou não, por isso que eu estou falando. O aprender, que é um negócio bonito também, vem de apreender. Você aprende o que você apreende, o que você incorpora, o que fica em você, depois do que você esquece. Isso que é o que você aprende, etimologicamente. E aí a gente puxa essas conversas, né? Você já entendeu, né? Que é para trazer memórias de vida e de resistência. Não para ficar acumulando memórias mortais. Outra palavra que a gente usa muito também é conhecer. Vocês sabem que conhecer é muito bela a etimologia também? Conhecer é nascer com. Imagine. Com nascere. Nascer com. Num encontro, para falar de mídia, juventude e suicídio, não é importante lembrar que conhecer é nascer? Etimologicamente? E que precisava ser na prática vivida? Uma outra que a gente usa também para despertar conversa com as pessoas, geralmente, como eu disse, do campo de educação explícito, né? Direto, é inteligência. Essa vocês lembram? Essa é bonita demais. Vocês lembram? Intellegere. Sim? Ler entre as linhas. Isso é inteligência. Ler nas entrelinhas. A capacidade de ler o que não é óbvio, o que não está explicitado. Ver os sentidos que estão entre os sentidos. Os outros sentidos, não o primeiro imediato, óbvio, os outros sentidos. Em outras palavras, capacidade de interpretar, de estabelecer conexões, isso é inteligência. A gente puxa essas conversas, conversa um pouquinho. Geralmente essa conversa traz lembranças assim de ação, de descoberta, de vida, de resistência, traz alegrias que ficam esquecidas, porque há muitos pesos por todo lado, não é mesmo? Há muitos pesos. E esses pesos,
pessoal antirromântico fala assim que você tem que criticar ao máximo para a pessoa perder todas as ilusões, não é assim? Que em parte é verdade. Mas tem um perigo. Qual que é o perigo? Você faz uma hipertrofia crítica, a pessoa perde as ilusões e perde junto também as esperanças, os desejos, os ideais, os projetos. Esse é o perigo. Então a gente precisa recuperar essa capacidade da pessoa, das pessoas, junto com as outras pessoas, como sujeito, né? Que é possível fazer outras coisas. É possível. Mesmo em condições muito adversas. Eu estava esperando vocês, estava me lembrando de uma moça de Campinas. Ela trabalhava num restaurante vegano, a gente gostava muito de lá, era um centro cultural vegano, e ela estava fazendo sociologia no Unicamp e deixou a sociologia para dar um tempo. Eu perguntei, mas por quê? Ela falou assim, é tanto pessimismo que eu ia morrer. Ela me disse isso. Eu ia morrer de tanto pessimismo. Aí ela foi lá no restaurante vegano. Porque lá, vocês sabem o que tem lá? Tem ideais, tem valores, tem a moçada fazendo coisas juntos. Tem projeto. Então a gente ficava observando lá, o pessoal se reunindo, fazendo projetos de ação conjunta, de ação junto com os outros. De algum modo resistir contra todos os poderes e de algum modo imaginar que é possível fazer uma outra sociedade. Eu me lembrei muito dela porque eu estava andando na escada aqui e vi um poeminha extremamente niilista ali na escada. Vocês viram? Ninguém mais leu, além da minha leitura ali? Está na escada aqui. Que fala que as borboletas estão esvoaçando no meio dos corpos que morreram em vão e o fedor dos corpos mortos no país da indiferença. Vocês não leram isso aí? Imagine. Você fica lendo isso, aí lê de novo, e aí? Entenderam? E as pessoas ainda morreram em vão e o país é da indiferença. Há alguns metros aqui da não indiferença, né? Não é mesmo? Numa conversa aqui de não indiferença. Bom, em outras palavras, o esforço tem sido esse, viu? Não só na educação, mas também nas outras áreas. Um esforço assim de recriação de sentido. Não ilusoriamente. Não é isso. Mas também não com essa hipertrofia crítica que acaba destruindo possibilidades de vida, de luta e de resistência. Porque há uma ênfase tão grande na consciência crítica que não se toca mais na consciência criativa. Há uma ênfase tão grande na praxis, que é boa, importante, é necessária, e não se fala mais da poiesis, que é o outro lado da praxis. Vocês se lembram? Para pegar a coisa da praxis. Na vertente nossa da cultura ocidental, vocês lembram? Tinha a praxis e a poiesis. A gente só pegou a praxis. A gente entende isso, que é por luta, por desespero, né? Para resistir, para lutar. Mas tem que pegar a poiesis. Poiesis é o ato criativo. Praxis, lembra essa belíssima palavra, esse belíssimo conceito, né? Uma prática reflexiva, transformadora. Poiesis é uma prática criadora, que engendra coisas novas, que passa do não existir para o existir. Por isso que às vezes a gente fala para as pessoas lá nos encontros de educação, que a gente pensa uma educação poética. Não só de praxis, mas de poiesis. Muito importante isso. Porque a pessoa que está ali, a criança ou o jovem, precisa se sentir capaz de conhecimento e capaz de ação. Ela precisa ser acolhida, precisa ser escutada, precisa ser reconhecida como sujeito que tem saberes, que tem histórias, que tem o que dizer, que vai ser ouvida e que pode criar conhecimento e criar outras práticas, e práticas criativas, inclusive. Por isso que é tão importante na educação de criar sentido a experiência com arte, com literatura, com teatro, música, dança. Porque não adianta, para a pessoa optar pela vida, não adianta fazer discurso,
teórico, conceitual apenas pela vida. Não adianta. Precisa ter experiência vivida, precisa ter ressonância, precisa ter o que reverbere, precisa ter escolha. E a arte, a música, a dança, a literatura, o teatro são imprescindíveis para despertar isso e para cultivar isso. Eu tinha escolhido um textinho, eu ia pular, eu acho que eu vou mostrar para vocês, para puxar a conversa, ia ser o começo do começo. Podemos ver? Um textinho pequenininho para você ver. Ele fala um pouco isso. Ó, a gente gosta muito. Esse homem está com 100 anos, né? Lembra dele, Mohan? E eu fico impressionado, ele ainda tem entusiasmo para conversar, vocês já viram? E tem uma coisa que me abala muito, ele tem um entusiasmo enorme com o Brasil, vocês já viram? Ele fala que nunca viu pessoas tão inteligentes e tão abertas para as novas ideias que nem o Brasil. Ele sempre fala isso. A professora já viu o Mohan falar isso? Ele fala uma coisa muito assim delicada, ele pede licença para ele também ser brasileiro, imagine. Com essa consciência tão clara que a gente tem das nossas, né, das nossas precariedades, e ele quer ser, ele acha que nós temos uma abertura muito grande. Muito bonito isso aí, ó. Ó, nada de dogma. Está vendo que é uma coisa não dogmática? Observe. Nada de dogma. A educação pode ajudar, nós nos tornarmos pessoas melhores, talvez mais felizes. Estão vendo? Nada de determinismos. E pode ajudar a nós assumirmos a dimensão poética da nossa existência. Dimensão poética é isso, é que tem sentido, tem beleza, tem amores, tem criação, tem encontros, tem encantamentos, tem o que o Bandeira chamava de alumbramento. Essa dimensão poética. Não tem nada a ver com fazer poema, viu? A dimensão poética no sentido de viver poeticamente, viver criadoramente. Nesse sentido. Então eu tinha escolhido esse pedacinho, tinha escolhido um outro também, bem rápido. Pode, por favor? Você lembra dele, Martin Buber? Um dos homens que mais pensou no encontro, no diálogo, no encontro humano. Tem um livrinho dele assim que eu indicaria para quem quer ver uma pessoa que viveu de um modo muito concreto a esperança no encontro humano. O Buber. O livro se chama Eu, Tu. Assim, eu, tracinho, tu. E tem isso aí, né? Que a nossa precariedade, a nossa fragilidade entre o nascimento e a morte pode ser plenitude, se for diálogo, se for encontro. E o terceiro textinho é esse era o exemplo. Isso aqui é Murilo Mendes. Eu estava vendo que nós estamos no bloco de letras, né? Estava pensando, será que alguém estuda Murilo Mendes aqui? Um dos grandes poetas do modernismo, pouco conhecido. Isso aqui é um pedacinho de um poema dele. É o final de um poema. Ainda não estamos habituados com o mundo, nascer é muito comprido. Isso é literatura de vida, de criação de sentido. Isso gera uma experiência de educação de criação de sentido, né? Nós nascemos para muitos nascimentos, não nascemos para morrer. Nós temos muitos nascimentos durante a vida. A escola propicia ou devia propiciar vários nascimentos, vários descobrimentos do mundo e descobrimentos de nós mesmos e dos outros. Isso aqui é um muro, vocês estão vendo? Isso aqui é um exemplo de educação que a gente chama de não formal, tá? Isso aqui é um muro na frente de uma escola, numa cidadezinha no alto da Serra da Mantiqueira, na divisa entre sul de Minas e São Paulo. A cidadezinha se chama São Bento do Sapucaí. Tem uma pedra lá, chama Pedra do Baú, o pessoal vai fazer montanhismo lá, pular de asa delta. Na rua que atravessa a cidade tem uma escola, e na frente da escola tem esse muro muito grande, com mosaicos, vocês estão vendo? A arte de mosaicos. E com pedaços de literatura. E ali em cima, vocês estão vendo? Cada azulejo aqui é criado por uma criança da cidade, da escola, das escolas. São mais de 300 crianças, cada uma aprendeu mosaico, fez um desenho livre, importantíssimo, livremente criado, fez o seu desenho no mosaico e veio para ajudar a pôr no muro. Esse muro está lá, no meio da cidadezinha, na rua central da cidade, a hora que você caminha para a Serra da Mantiqueira.
Imaginem, a arte abstrata, a arte pública, a arte democrática para todas as pessoas, coisa que quase não existe aqui mais entre nós e que precisa existir, né? A arte pública, em espaço público, participação intensa da comunidade, porque os professores da escola tiveram aulas de literatura e história da arte para participar, fizeram oficinas, aprenderam a fazer mosaico, as crianças aprenderam, fazem os mosaicos e colocam, e fica lá, e as pessoas vão lá ver. Outro dia a gente estava lá, 2 velhinhas, bem velhinhas, estavam do outro lado da rua espiando o muro. Foi uma cena muito bonita. Timidamente, velhinhas da cidade, que a gente sabe pelo jeito, né? E aí uma delas falou que quando ela está muito triste, ela vai lá olhar o muro para alegrar o coração, imagine. Ela não estava vendo esse pedacinho aqui, não. Ela estava vendo um pedacinho do Manuel Bandeira. Vocês lembram? Poesia, a vida que podia ter sido e que não foi. Poesia, minha vida é verdadeira. Vocês lembram? Era esse pedacinho que ela estava olhando. E tem uma cena que os amigos que fizeram o muro contaram para a gente, que virou símbolo para nós dessa educação que cria sentido. Aqui é uma educação não escolar, né? Educação que a gente chama não formal. O menininho puxando a mão da mãe, atravessando a rua, chamando a mãe assim, mãe, vamos lá ver o meu muro. Olha que coisa bela, hein? Um azulejo no meio de 300 é o meu muro. Outro dado importante aí da experiência comunitária. A gente fala muito de pertencimento, né? Por isso que eu quis trazer esse exemplo. Já está há anos esse muro feito lá. Nenhuma pichação, nada está intacto. E todos os dias vão pessoas olhar o muro. Esse é um exemplo. É um exemplo síntese do que eu queria estar aqui assim conversando com vocês, né? Estou convidando para vocês irem. Não é muito longe daqui, viu? Tá bom? Quem está indo para Campos do Jordão, sabe? Que é muito conhecido, né? Antes, vira à direita, é a cidadezinha, São Bento, está um muro lá. E agora vai ser feito um outro grande muro de 40 metros de comprimento na outra escola municipal, nesse mesmo projeto. Então eu tinha trazido para mostrar para vocês. Posso pôr só mais um? Eu não ia passar, viu? Eu tinha desistido de passar as telas. Algumas coisas dessa, rápido, hein? Dessa educação como criação de sentido. A ideia da criação de cultura. Isso aqui é imprescindível para ter vida, viu? Esse aluno, essa aluna, a criança, o jovem, saber que ele é também criador de cultura. É uma criatura, mas é também criadora da cultura. É produto, mas é também produtor de cultura. É importantíssimo isso, viu? A ideia de sujeito de cultura. Sujeito que cria conhecimento, cria novas coisas, cria novos saberes, cria diálogos. Imprescindível. Isso aqui combate a ideia de você consumir informação, sabe? Sabe essa tristeza sem fim de falar assim? Ensinar a pessoa a educar é transmitir informação. Já viram essa tristeza? Isso é uma das coisas mais... né? E é falso, inclusive. Sujeito criador de cultura com os outros sujeitos. Lembrando que eles se reconhecem como sujeitos. E o sujeito só floresce se for tratado como sujeito. É essa a conversa, né? E assim você gera vida, possibilidades de vida. Sentimento de autoria. Ele é autor. Sentimento de competência, de capacidade de aprender. Os relatos são intermináveis de pessoas que puderam continuar vivos porque alguém chega e reconhece que é uma pessoa que é capaz de aprender. Aquela pessoa é um caso perdido, todo mundo acha que é um fracasso, vem alguém que acha que não, que ela é capaz de aprender. Você já deve ter ouvido relatos assim, né? A gente escuta em toda parte. Um dia, longe daqui, muito longe, em Belém do Pará, é dificílima a situação em Belém do Pará, sabe?
conversando com professores dos confins lá dos cantos de Belém do Pará. Uma moça que era a mais antiga lá das professoras, levantou a mão, contou uma experiência de infância assim, destroçada e falou assim, mas aí eu encontrei minha professora. Coisa muito bela de falar. Aí ficou falando da professora, uma mulher com quase 70 anos, falando da professora que ela encontrou quando ele estava com 7 para 8 anos. Muito importante isso. Tem uma história linda aqui, que eu ia falar para vocês, não dá tempo, mas que a Alice Fernandes fala, a moça psicopedagoga. Não sei se vocês já viram falar, a gente sempre fala, virou um clássico para nós. Eu resumi bastante. Lá a psicopedagogia é saúde e educação, vocês sabem? Antes era só a área de saúde, agora é saúde e educação. Ela estava lá no Hospital Geral de Buenos Aires, foi visitar um velhinho, um senhor de 80 e tantos anos. Ele tinha sofrido um acidente e tinha ficado com morte clínica. E acordou da morte clínica. Ela foi lá conversar com ele e perguntou para ele se ele tinha alguma memória dos momentos em que ele estava morto. Foi lá para conversar com ele, né? E foi surpreendida que ele disse que tinha. Ele tinha sim, ele lembrava. E aí contou para ela que se lembrou o tempo todo do olhar da segunda professora. Olha só. Você imagine, 80 anos depois, o olhar da segunda professora. E explicou para ela, todo mundo já estava convencido que eu era um fracasso. A única pessoa que não estava convencida era essa professora. Ficou falando da moça. Importantíssimo a pessoa se reconhecer autora, se reconhecer capaz de aprender e de criar. Isso é essencial para ter vida. Outra coisa, que eu não vou me estender, que vocês já viram muita gente falar disso, né? Imprescindível não continuar dissociando o cognitivo e o afetivo. Imprescindível. Vamos lembrar que inteligência é ler entre as linhas, né? Existe a inteligência da sensibilidade, existe a sensibilidade da inteligência. Se você dissociar aqui, você perde muitas dimensões de vida. De novo, e quando tem arte aqui, arte, música, dança, teatro, literatura, você religa o tempo todo. E quando tem experiências práticas também, você religa. E você vê que o afetivo é também forma de conhecimento. O afeto é forma de saber, de conhecimento legítimo. E você lembra também que a inteligência cognitiva, ela não se move sem o emotivo. O que é óbvio, né? Você lembra? O que é a palavra emoção? O que é moção? O motor, o que move. Né? Lembra? A etimologia de emoção é o que move, né? É o que movimenta. Aqui eu já falei para vocês, né? Muito importante aqui. Posso falar uma citação que eu ia falar também? Se eu não estivesse correndo? Eu ia falar aqui para vocês uma citação assim. A razão não basta para defender a razão. Olha a sabedoria dessa frase, hein? A razão não basta para defender a razão. Precisa mais do que isso. E essa é uma frase de um dos maiores racionalistas da humanidade. Um homem admirável. Um pensador admirável. Um grande racionalista. De propósito, eu não estou falando o nome dele, tá? Mas é um grande pensador, dos maiores da história do século XX. Ele sempre dizia isso. O livro dele, junto com outro parceiro dele, do Instituto de Pesquisa, que eu não estou falando qual que é, naquelas pesquisas sobre qual o livro mais importante do século XX, foi o primeiro colocado na Europa. O segundo foi A Interpretação dos Sonhos, do Freud. O primeiro livro mais influente do século, nessa enquete no final do século XX para o XXI, foi o livro dele com o companheiro dele. A razão não basta para defender a razão. Imagine para defender a vida. É imprescindível, mas não é suficiente. Esse é o problema. Precisa ir além da razão. A quem além da razão? Outra coisa importantíssima, isso aqui é muito delicado para falar para vocês que são da área de mídia, de imagens, mas é em outro sentido, viu? É que nós humanos, nós pensamos o mundo, dizemos o mundo por imagens ou por conceitos.
E cada vez mais existe um domínio quase absoluto do conceito, né? A educação inteira é quase só conceito. Mas o pensar por imagens é a origem, o originário. Nas origens históricas das culturas e nas crianças, antes de mais nada, a criança vê o mundo por imagens, principalmente por semelhança, comparação, metáfora. Mais tarde é que vem o conceito é posterior. Então é imprescindível não ficar só com conceitos na educação e não esmagar as imagens. Quer ver um exemplo clássico que a gente usa com os professores? Tem um livrinho muito bonito na Colômbia, você lembra? Chama Casa de Estrelas. Um professor, todo mundo já viu esse livro? Um professor de artes, na área rural da Colômbia, brincava de definir as coisas por imagens com as crianças, não por conceito abstrato, do tipo dicionário. E fez um livro, organizou um livro com as crianças. E tem definições lá assim, a gente fica perplexo de ver a capacidade criadora das crianças pequenas. E a gente escolhe alguns para mostrar, viu? Um muito bonito, vou falar um para vocês, tá? Menininha pequenininha, definindo o que é mãe. Ela fala assim, mãe é a pele da gente. Olha só, tem muita literatura aí. Um outro menininho pequenininho resolveu definir, a criança que decide o que quer definir, viu? Definir criança. Fala assim, com osso, com olho e brinca. Olha que coisa genial. Criança é o osso, o olho e o brincar. Uma criança de 10 para 11 anos falou uma coisa que sempre que eu falo eu fico quieto, eu até evito falar porque me causa um silêncio enorme. Ela quis definir o que é paz. É muito difícil, não? E na época a Colômbia estava dilacerada na Guerra Civil, vocês lembram? A criança com 10 para 11 anos. Olha a definição, olha a sabedoria de pensar por imagens. Paz é quando a pessoa se perdoa. A sabedoria que tem isso, para 10 anos de idade. Isso é o pensar por imagens, que precisaria coexistir com o pensar por conceitos. Vou dar um exemplo bem recente agora. Um menininho de 1 ano e 7 meses. Estava passeando. 1 ano e 7 meses, mas é falador, fala bastante. Tem criança que fala bastante cedo, né? E tem criança que fala bem depois. Nenhum problema, tá tudo... É assim mesmo. Esse menininho viu pela primeira vez um dálmata. Virou para a mãe e falou assim, cachorro-onça. Olha que coisa. Como é inteligente isso, vocês percebem? Como é cheio de vida, como é descobrimento do mundo isso, e descobrimento das palavras. Como que a gente pode abandonar isso aqui? Na escola, na educação, não pode. Ou na luta pela vida, na defesa da vida. Não pode. A gente precisa de imagens, precisa de metáforas, de comparações, de analogias. Principalmente por causa de um problema que não vai dar tempo de conversar com vocês, mas que é muito grave e vocês estão imersos nele. A nossa educação abandonou as imagens, desde pequenininho, que é só a criança lá, o menino, pequenininha, a menina, é tratada só por conceitos, por coisas abstratas, definições abstratas, conceitos, ao mesmo tempo em que o mundo está completamente dominado por imagens estereotipadas ou de marketing. Vocês imaginam que contradição que é isso? As metáforas, as imagens que o ser humano empreende para interpretar o mundo, descobrir o mundo, dizer o mundo, abandonadas na educação. E, no entanto, todos os dias, milhões de imagens de marketing cercando a gente. Isso é muito grave. Nós precisamos resistir a isso. Bom, acabando, né? Terminando. Aqui, você sabe, né? Educação como vida, como cultura de vida, como criação de sentido, como defesa da vida. Diferentes modos de conhecimento. Nunca pegar só o modo científico hoje, no nosso modelo de hoje. Jamais. O conhecimento científico é um dos conhecimentos válidos, legítimos. Tem outros, muitos outros. Tem os conhecimentos práticos, tem os conhecimentos ancestrais, tem o conhecimento intuitivo, tem o conhecimento da arte, tem o conhecimento da... Entenderam? Eu ia dar um exemplo para vocês, um anti-exemplo
de que é uma educação que acaba com a vitalidade. Imagine numa das maiores universidades do Brasil, primeira aula de filosofia, o professor vai na lousa, põe um risco no meio da lousa assim e fala: aqui é o lado da verdade. Escreve ciência. Aqui é a verdade. Do lado de lá é conversa de comadre. Você já pensou? Imagine se a gente for assim a vida. De um lado a ciência, do outro lado é tudo conversa de comadre. Aqui estamos em conversa de comadre, não é isso? Não é isso? Todos os outros modos de conhecer, inclusive da arte, da literatura, de grande parte da filosofia, das outras correntes científicas não dominantes, o conhecimento prático, a sabedoria prática, o conhecimento que a gente fala desse modo bonito dos povos ancestrais, tudo é conversa de comadre. E do lado de cá, a ciência. Essa estupidez é anticientífica, né? Isso é anticientífico falar isso. Bom, aqui esse encontro dos vários modos de conhecer, a conversa, né, a troca, a interdisciplinaridade e a ideia importantíssima para defender a vida, que a gente tem de lembrar de novo, a responsabilidade pelo conhecimento. Responsabilidade pessoal, comunitária, social. Não preciso nem lembrar para vocês eventos envolvendo a ciência aqui que põem em risco a sobrevivência da humanidade. Né? Acho que não precisa falar. Eu ia citar uma frase do Viktor Frankl para vocês, aquele psiquiatra interessante. Vocês lembram dele? Tem um livro bonito, Em Busca de Sentido. É uma corrente de psicologia, né? Tem muito a ver com a psicologia humanista, com Maslow, mas é uma outra corrente. Ele vive falando isso. Depois dos campos de extermínio e depois de Hiroshima, Nagasaki, a gente sabe o que está em questão. A gente sabe o que está em jogo. E a ciência, né, tem a ver com isso. Então, a ideia da responsabilidade do saber. São pequenos itens, né? São pequenas faces, pequenas dimensões para a conversa, bem rápida. Tudo bem? E eu tinha pensado, eu vou parar, mas eu ia mostrar para vocês um exercício prático que a gente propõe. Porque essas conversas não podem ser só teóricas, né? Então tem muitos exercícios que chamam a pessoa para pensar, para criar, para viver, para conviver. Tem exercícios, experiências, sugestões de trabalho. Principalmente uma, eu acho especialíssima. Porque quem trabalha com educação está se educando também. Conhecimento também é autoconhecimento na área das humanas, não é assim? Se você vai educar o outro, você tem que se educar também. Essa é a ideia, né? Então a gente propõe algumas experiências. E tem uma que é importantíssima. Se eu fosse escolher uma só, seria essa. Posso mostrar uma imagem, por favor? Por exemplo, essa moça é uma pintora de Campinas, Vera Ferro. Uma veterana pintora de Campinas, que formou gerações lá de desenhistas, de pintores, de artistas, Vera Ferro. Ela fez uma exposição lá 2 anos atrás. Ó. São mapas muito antigos, tá vendo? Não sei se dá para ver que é mapa antigo. E essas crianças aí, olhando o mapa do mundo, abraçadas assim. Qual que é o exercício? Que título você daria para essa imagem? Esse exercício, viu? Dá título. Que nome você daria? Porque dar título é interpretar. A mais importante das atividades. Interpretação, a capacidade de interpretar. Porque você vê, se analisa, você tenta entender, aí você tenta dizer em poucas palavras. Interpretação, imprescindível, viu? A capacidade de interpretar, principalmente sentidos para além do sentido primeiro, único. Sentidos figurados, contexto, né? Aí faz de conta que a gente está fazendo, aí você daria o título. A gente pegaria uns 3, 4 títulos. Aí pediria para você montar um texto com os 3, 4 títulos, entendeu? E dar várias combinatórias. Fica uma experiência muito bonita. Vocês não têm ideia da fecundidade dessa experiência, viu? Para trazer uma educação assim carregada de vida e de sentido. E a criança faz essas coisas com muito mais agilidade que a gente, viu?
com uma velocidade espantosa, o adolescente espantoso para fazer isso aqui. Vale para tudo, viu? Para pintura, fotografia, para cinema, para o que você quiser. Tem mais uma imagem que a gente trouxe. Um clássico para nós também, ó. Tá vendo? Esse aqui é um clássico. Magritte, lembra Magritte? Do surrealismo? Você já deve ter visto isso aqui. É ele, né? Isso aqui. É ele, Magritte. É uma espécie de autorretrato, né? Porque ele está no estúdio, ele olha o ovo, dá para ver que é um ovo, está meio distorcida a imagem, isso é um ovo. Ele olha o ovo e pinta o pássaro em voo. Que nome você daria? Entendeu? Aí a gente conversa um pouquinho. E aí a conversa é muito legal, sabe por quê? Porque pode ser um título direto, claro, lógico. Pode ser um título analógico, filosófico, metafórico. Pode misturar lógica com metáfora. Aí você pede 5, 6, cada um pega por um lado, entendeu? Aí você mostra a multiplicidade do pensar, da interpretação. Isso funciona. Olha, isso aqui é uma coisa bonita e que funciona, viu? E vale para qualquer imagem. A gente trouxe mais uma, mas ela é muito perturbadora, vou passar bem rápido. Ó. Já pensou? Não é difícil dar título assim para essa? Num evento aqui para falar de mídia, juventude e suicídio? Eu ia pedir uma coisa. Vocês não procurarem na busca, na internet, o título, tá? Fiquem com a imagem por um tempo. Senão acaba tudo, né? Num minuto, a gente já pega o nome que ele deu, acabou. Tá dando para ver que é um espelho? Tá, né? Eu estou preocupado com a qualidade da imagem. Vocês viram que é espelho? Ó, tem um livro aqui espelhado ali, né? É isso, né? Tá? Só mais uma. Aí, pode fazer com um textinho também. Esse é um outro clássico para nós. Isso aqui tem 400 anos. É um haikai. É um haikai traduzido livremente, né? Olha lá. Na velha casa que abandonei, as cerejeiras florescem. Que título você daria? Haikai não tem título, viu? Eles não dão título. Você lembra? Ele é curto, tem que falar tudo numa imagem, não pode ficar explicando nada. O ritmo não é bem assim, porque seria para nós 5, 7, 5 sílabas. E geralmente tem uma imagem da natureza, quase sempre. Parte de uma cena da natureza. E é uma imagem concreta. Assim, tem muitos significados. Você pode ficar muito tempo discutindo. Vamos pôr o Brasil aqui, vamos tirar a cerejeira? Que árvore você poria para florescer em vez da cerejeira? Vocês viram o que ela falou? Eu nunca imaginei que se fosse falar jacarandá, nunca. Os jacarandás florescem. Vocês viram que tem sempre um contraponto também, perceberam? Quase sempre tem um contraponto. A Kátia, pelo jeito dela, está querendo que eu conte para vocês uma coisa. Estou terminando, viu? Estou acabando. A gente estava longe daqui, numa cidade de Minas, num auditório imenso com os professores da rede pública. Fomos fazer várias experiências com eles. E aí tinha essa daí, antes do intervalo. Aí, na hora do intervalo, uma professora veio muito contente. Ela estava exultante conversar com a gente. E ela falou assim, vocês trouxeram o texto da minha vida. Ela falou que era o texto da vida dela. E a gente ficou assim, né? Porque esse texto da vida dela pode ser por muitos motivos. Aí ela falou uma coisa impressionante. Ela falou assim, eu sou a árvore florescendo. E o meu marido é a casa velha, abandonada. Fiquei muito impressionado com isso. Mas falou com uma alegria tão intensa. Ela tinha sido abandonada por ele. Impressionante isso, né? O poder da literatura de evocação, não? De você se identificar com a coisa, séculos depois, outra cultura, outra história, outro país, né? E, no entanto, é um texto que é seu também. Mas é isso. Eu tinha trazido um textinho, que eu não vou mostrar, do Ítalo Calvino. Vocês lembram do Calvino? Um pensador italiano, um dos grandes escritores do século XX. Tem um livrinho dele chamado Cidades Invisíveis.
uma coisa preciosa, não sei se você gosta, né? Narrativa. E tem uma hora lá, uma conversa do Marco Polo com o imperador da China, Kublai Khan. Kublai Khan é descendente, 2 gerações depois, do Gengis Khan, né, que unificou a China. E o Kublai Khan está desolado e fala para o Marco Polo que não tem nenhum sentido na vida, que ele só tem morte pela frente. O que adianta ele ter o maior império do mundo? Ele fala, se eu sair andando todos os dias da minha vida, eu não chego no meu império, no fim do meu império. No entanto, daqui a pouco eu vou morrer. Não tem sentido nenhum, o imperador fala Marco Polo. E o Marco Polo fala assim, tem 2 modos da gente não ficar só sofrendo. Um modo é mais fácil. Você fazer de conta que não existe inferno, você não está no inferno, você faz de conta que não tem o sofrimento. Esse modo é fácil. Mas tem um outro modo, ele fala, é reconhecer dentro do inferno o que não é inferno. E cultivar, preservar e abrir espaço. Não é isso? O que não é inferno. Você cultiva, preserva e abre espaço para isso. Aí, era um textinho, que ele até já passou, mas não precisa pôr não, viu? Tá bom? E a despedida é de um amigo nosso que organiza o muro lá de São Bento, que eu estou convidando de novo para você ir ver a criação da cidade, da comunidade lá. Tem uma tarefa para você ir para casa. Quer ver? Esse eu vou pular, é do Kandinsky, para mostrar para você que a gente pode dar título para qualquer tipo de texto. Esse é um texto teórico. É uma aula do Kandinsky lá na Bauhaus. Tá? A matéria dele era a teoria da criação. Muito bonito isso aqui. Mas eu vou deixar, falar, se vocês quiserem as imagens, a gente deixa as imagens, tá? Se vocês quiserem, né? Aí vocês leem. Mas tem uma tarefinha, que é o próximo. Isso aqui é coisa de criança. Ó. É uma experiência. Olha aqui, pensar por imagens. A criança de 5 anos convidada a falar o que é escola para ela. Olha o que ela fala. A árvore carregada de amigos. Olha como é vivo isso, como é cheio de vida. A árvore carregada de amigos. Mas isso aqui é uma outra experiência. Isso aqui é uma outra experiência também, não é essa? Aqui. Essa é a tarefinha. Tá? Esse Tarcísio é o organizador do muro lá, junto com outro chamado Ângelo Milani, que é o artista das esculturas e dos mosaicos. Diante do precipício, do improvável, do abandono e da ponte do acabamundo, invento 3 versos túneis para a travessia. Tá? Acho que vocês entenderam porque a gente trouxe essa, não? Nesse seminário tão corajoso de vocês, tão intenso. Diante de tudo isso, invento 3 versos túneis para a travessia. A pergunta é, e vocês, que 3 versos vocês inventam para as travessias? Para atravessar o precipício, o fim do mundo, acaba o mundo, tá bom? Um dia longe daqui, a gente estava com o livro do Tarcísio, e amigos que a gente descobriu bem longe daqui, muito longe daqui, eles de súbito perguntaram para a gente, eles têm um jornalzinho só de experiência com crianças, sabe? Crianças das comunidades, das cidades. Aí eles perguntaram de súbito para a gente, perguntaram para a Cátia e para mim, e vocês, que versos vocês inventam para a travessia? Pegou a gente de surpresa aí, deixa a tarefa para você, tá? Tarefa. Que versos túneis você inventa para a travessia? Não é só para a travessia da mídia, juventude, suicídio, para a travessia da educação, para a travessia em geral, para a gente continuar vivendo e continuar desejando, procurando, tentando construir formas de vida e de sobrevivência e de renascimento. Tá bom? Até mais. Falei demais, né? Até mais.